Boa noite a todos, tá? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nos inunde, que mais uma vez o amor de Deus seja a base, tá? De tudo aquilo que nós fazemos para Ele, por Ele e por causa dEle. E acima de tudo, tá, meu querido? Honre e valorize, tá? A pessoa do Espírito Santo de Deus, tá? Ele é importante antes mesmo, tá, do começo da nossa vida com Deus, porque a Bíblia diz que nós, tá, começamos sendo inimigos de Deus, mas mesmo sendo inimigos de Deus, Ele então, tá, nos convence do nosso juízo, tá, do pecado e da condenação. É Ele então que nos leva a reconhecer, tá, o peso do nosso pecado, a nossa separação de Deus. É Ele então que nos leva a entender o amor, o perdão, a graça de Cristo Jesus, de Deus através de Cristo Jesus. É Ele então que vai ser o nosso professor, vai nos ensinar nesse novo caminho, verdade e vida. E acima de tudo, Ele é responsável pelo grande dia da nossa redenção, tá? Então valorize essa pessoa na sua vida, valorize essa pessoa nessa caminhada de fé em nome de Jesus, tá? Honre o Espírito Santo de Deus, tá? E como sempre eu gosto de dizer, quero estar retrazendo, porque na verdade essa palavra ela até já foi pregada, né? Uma vez, mas estou gravando agora nesse canal para que a gente possa compartilhar e assim ficar guardado. Não sei porquê, né, de alguns vídeos que sumiram, né? Desapareceram, tá? Com relação ao decorrer do tempo, tá? E eu acho esse vídeo e o que a gente vai conversar aqui, que eu gosto muito de relatar assim, mais um compartilhar de Deus com os seus amigos, como diria Jesus, tá? Que se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 20, tá? Repetindo, João, capítulo 8, versículo 20, diz assim: E proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegado a sua hora. O próprio texto, querido, ele vai nos trazer um entendimento através da pessoa do Espírito Santo de Deus, tá? Eu gosto muito de dizer que não adianta só a gente ter a verdade, eu sou até chato nisso, não adianta só ter a verdade em nossa mão, nós precisamos conhecê-la. Mas não tem como conhecer essa palavra sem, a princípio, já termos, através de Cristo Jesus, a palavra viva do Pai em nós. Então, a palavra viva do Pai em nós, o próprio Cristo, tá? Nos leva, então, na pessoa do Espírito Santo, a entender, tá? Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá? Eu gosto de dizer que ela tem 3 divisões. A primeira foi justamente a questão da inspiração, tá? A inspiração foi dada a aproximadamente 40 homens, tá? Em um período de 1500, 1700 anos, tem essa diferençazinha, por isso que fala assim aproximadamente, ok? Então assim, a inspiração, tá? Já foi dada. A revelação, ela também já foi dada, tanto é que o último livro das Sagradas Escrituras, tá? Tem esse título, Revelação, em outras palavras, Apocalipse. Então a revelação, ela já foi dada tudo que precisamos a nível de Escrituras já está em nossas mãos, tá? E o que nos falta então é a iluminação. Por isso, mais uma vez, a figura da terceira pessoa da Trindade, aquela que Cristo certa vez disse: olha, é necessário eu ir para que ele venha. Se eu não for, isso é prejudicial a você. Mas quando ele vier, ele vai então nos levar a entender coisas profundas, tesouros escondidos, como diz o apóstolo Paulo. E o texto aqui, ele já nos mostra algo. Vou repetir. Preferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegado a sua hora. Amém? Então, vamos mais uma vez conversar, vamos aqui compartilhar, tá? O que Cristo, então, tem a nos ensinar, querido, nessa tarde, tá bom? Tarde de domingo, tá? 25
de setembro, tá bom? Vamos lá. A gente está terminando o ano, tá? E apesar de, né, próximo domingo haver eleições, e apesar de antes do final do ano a gente ainda tem uma Copa do Mundo pela frente, né? Muitos de nós, queridos, se pega ainda em uma pergunta que está, quero até ler com você, no livro de Salmos, capítulo 13, tá? Salmos, capítulo 13. Se pega nessa pergunta, se pega nessa indagação, né? E o que está em Salmos, tá? Capítulo 13, e se repete por todo o Salmo. A seguinte pergunta: até quando, Senhor? Né? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Né? O salmista aqui, por diversas vezes, ele faz essa indagação, né? Até quando? E muitas das vezes, querido, eu e você, principalmente quando está se aproximando do ano, é uma das perguntas que a gente faz, né, a Deus: Senhor, até quando essa minha luta? Até quando essa minha adversidade, né? Até quando essa minha tribulação? Até quando isso? Até quando aquilo outro? Até quando meu esposo vai permanecer assim? Meu filho vai permanecer assim? Minha vida financeira vai permanecer assim? Tá? E a gente se esquece, querido, de se aprofundar na palavra, porque a palavra ela tem resposta para tudo. E a resposta, muitas das vezes, para essa indagação, como se Deus tivesse falhado em alguma coisa, como se Deus tivesse errado em alguma coisa, como se Deus tivesse deixado de cumprir com aquilo que ele prometeu, e na verdade não é. A Bíblia diz que todo homem seja mentiroso, Deus não é filho do homem para que se arrependa, e nem homem para se arrepender, né? A resposta, muitas das vezes, para essa nossa indagação, né, até quando, até quando, até quando, ela se encontra no livro, querido, de Lamentações, tá? Livro de Lamentações, capítulo 3, né? Deixa eu pegar aqui a referência, tá? Para a gente poder ler junto, né? Jeremias, Lamentações de Jeremias, né? Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Né? Ou seja, por que a gente fica até quando, até quando, até quando, até quando, né? E o versículo continua: queixa-se cada um dos seus próprios desígnios, em outras ações, dos seus próprios planejares, em outras versões, dos seus próprios pecados, ou seja, das suas próprias escolhas. Se a gente for sincero com nós mesmos, querido, essa pergunta que a gente se faz, Senhor, até quando, até quando, até quando, geralmente está vinculado, querido, com aquilo que a gente projetou, nós humanos, com aquilo que nós humanos idealizamos, né? Eu gosto muito de citar isso. A gente começa o ano, né? Em vez de deixar a nova criatura de Deus fazer o nosso projeto de vida e assim desfrutar, como diz Paulo, cartas aos Romanos, de novidades de vida, ou seja, da vida do Espírito, da vida do reino de Deus, não. A gente deixa a velha criatura se sentar e fazer os nossos planos. E aquilo que é da velha criatura se destrói, aquilo que é da velha criatura se extermina, aquilo que é da velha criatura acaba sendo só cansaço, fadiga e dor. E muitas das vezes é o que a gente chega no final do ano, querido, cansado, fadigado e cheio de dores. Mas muitas vezes está relacionado, querido, a quem sentou para planejar os nossos próprios sonhos, os nossos próprios desejos, as nossas próprias metas. Foi o velho homem. A gente coloca, tá, as coisas em primeiro lugar, como diria Jesus, e o reino de Deus e a sua justiça fica para depois. E Deus não tem compromisso com aquilo que não é da sua palavra. O compromisso de Deus não é comigo, não é com você. O compromisso de Deus é com a palavra. Se estamos, então, enquadrados nela, vai ser bênção. Amém? Então, gostaria de começar, querido, o nosso refletir, a nossa conversa, tá? Já que estamos quase no final do ano, vem eleições, vem Copa do Mundo, né? Pode virar um verdadeiro pão e circo. Alguns entenderão o que eu estou a dizer, tá? Mas
A gente não pode chegar ao final do ano se fazendo a mesma pergunta do salmista, até quando? Quando na verdade a gente deveria parar e refletir e chegar à conclusão, como diz Lamentações. A gente se queixa, querido, daquilo que a gente mesmo projetou, daquilo que a gente mesmo almejou, daquilo que a gente mesmo correu atrás. E muitas das vezes, coisas da velha criação, coisas para a velha criatura. Não investimos numa vida de oração, não investimos em uma vida de leitura da palavra, não investimos em uma vida de serviço, não investimos em uma vida, como diz João Batista, de ser um eco, de ser uma voz que clama no deserto, mas muitas das vezes só uma vida de eco. Eu, para mim, o meu. Então, de que se queixa o homem, tá? Mas, graças a Deus, temos Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus, querido, para corrigir, tá? A nossa caminhada. Amém? Então, vamos andar, querido, tá? Vamos lá. Quando a gente fala, querido, que somos a igreja, tá? Temos que entender aquilo que o apóstolo Paulo, ele ecoa, ele grita, né? E às vezes geme, né? Temos que honrar, tá? Aquilo que fomos chamados. E quando a Bíblia fala, querido, que nós somos a igreja do Senhor, nós temos que entender que Cristo Jesus, que está à borda, né? Já está à beira, já está bem visível de retornar a buscar a sua igreja. Nós temos que entender que igreja é essa que ele vem buscar, né? E é uma igreja, de acordo com o livro de Efésios, querido, sem ruga, né? Ou seja, uma igreja que é sem ruga e é sem mácula, ok? Em resumo, o que é isso, sem ruga e sem mácula, querido, tá? É uma igreja, querido, que já não tem mais amizade com o mundo, ok? É uma igreja que já não tem mais prazer no pecado. É uma igreja, querido, que não envelheceu dentro de sistemas congregacionais. É uma igreja que não se magoou por causa de homens exercendo os seus ministérios, tá? Ou seja, é a igreja de Cristo, tá? É a igreja intocável, é a igreja imaculada, é a igreja, de acordo com Mateus, que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Amém? Em contrapartida, tá? A Bíblia também fala que essa igreja, querido, tá? É uma igreja que tem uma nova veste, tá? E que essa nova veste, ela não tem remendos. Lembra Jesus falando? Não se põe, tá? Remendo velho em vestimenta nova, ok? É uma igreja que entende que foi restaurada. É uma igreja que entende, querido, que não pode misturar o santo e o profano, o mal com o bem, tá? É essa igreja que Cristo vem buscar. Que igreja é essa que Cristo vem buscar, querido? Há muita discussão com relação a que tempo, né, e de que forma esse texto deve ser aplicado, mas a igreja que Jesus vem buscar, querido, é a noiva prudente. Ela não tem só o azeite, né, ou melhor, a vasilha, né, mas ela também tem azeite, né, e isso é muito importante a gente entender. Não é só alguém que toma uma atitude intelectual, eu quero servir a Deus, que toma uma postura sentimental, eu sei que isso é errado, então não vou mais praticar. Alguém que toma uma atitude corporal, ou seja, vou mudar minhas trajes, meus vestimentos, meus comportamentos, mas acima de tudo é alguém que procura deixar o Espírito de Deus moldá-lo, o Espírito de Deus conduzi-lo, o Espírito de Deus formar nele o caráter de Cristo. E isso o apóstolo Paulo chama de revestimento de poder. Amém? Então, dentro desse entendimento, querido, que a gente poderia falar muito mais, mas quero ser curto e quero ser breve, tá? A igreja, ela é chamada de casa, ela é chamada de templo, né? Eu, individual, eu sou a casa de Deus, eu sou o templo de Deus, né? Mas quando estamos juntos, né? Vários irmãos juntos, eu deixo de ser uma casa e me torno um tijolo, que junto com outro irmão, outro tijolo, pedras todas edificadas, né?
sobre a pedra principal, que é Cristo Jesus. Então, quando a gente fala de casa, quando a gente fala de templo, querido, é sempre necessário haver reparos, é sempre necessário haver consertos, né? Para que essa casa se mantenha, então, boa para se morar, né? Visualmente agradável a se estar lá. Amém? Então, somos chamados de noiva, mas também somos chamados de casa, ok? E um entendimento mais profundo, querido, quando a gente fala que somos a casa de Deus, somos o templo de Deus, eu quero só reforçar esse ponto para a gente poder avançar. Nós temos que entender que, assim, a pessoa do Espírito Santo, ao vir morar em nós, não é para que ele tenha que estar fazendo um reparo, não é para que ele tenha que estar fazendo um conserto, não. O Espírito Santo vem fazer de nós casa, fazer de nós templo, fazer em nós morada, justamente para evitar que se precise fazer reparos, que se precise fazer consertos. Porque aí vem o ditado secular, é melhor prevenir do que remediar. Então é sempre melhor, querido, tá? Haver uma conservação da casa, uma conservação do templo, do que eu ter que fazer um reparo, do que eu ter que fazer um conserto. Não sei se você está entendendo, tá? O que nós estamos querendo compartilhar. Mas em miúdos é simples. O Espírito Santo, ele veio na minha vida, ele vem na sua vida, ele vem na vida de qualquer um que abrir o seu coração para Deus, tá? Com o objetivo de conservação. É para nos ajudar, então, a não precisar de reparos, a não precisar de consertos. Amém? Aí tem vários fatores, querido, como eu quero tocar só nesse para a gente poder entender com mais facilidade, tá? Quando a Bíblia nos orienta, isso não é pastor, não é igreja, não é instituição, é quando a Bíblia nos orienta, tá? A gente realmente casar, né, virgem, né, não se fala mais nisso, tá? É para evitar diversas problemáticas, seja de reparo, seja de conserto, tá? Muitas das vezes está relacionado dentro de um processo de vida sexual, uma doença sexualmente transmitível, né? Quando a Bíblia nos chama a ser fiel dentro do casamento, evitando justamente o quê? O adultério, para que não haja complicação com a esposa, não haja complicação com os filhos, tá? No texto de Romanos, a Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange, ou seja, o amor de Deus nos controla, o amor de Deus nos coloca dentro de um limite saudável, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele vem para nos dar isso, conservação, para que não se precise de um reparo, não se precise de um conserto. Amém? Quando a gente escuta isso, querido, da parte de Deus, a gente acaba descobrindo, querido, que é melhor, tá? Ouvir quem? Deus, a sua palavra, tá? Minha avó dizia, é melhor ouvir o conselho do que ouvir a pancada, né? Ou seja, é melhor se manter conservado do que precisar de um reparo e de um conserto. Amém? Então, vamos avançar. Quando a gente olha o texto, querido, Jesus, ele é incrível, porque ele mesmo, no próprio texto, ele já vai dar a entender que às vezes a gente tem um entendimento errado do que é o gasofilácio. A gente acha, né, muitas das vezes por ler e muitas das vezes por ver, né, em nossas igrejas, que o gasofilácio, querido, é um objeto, né? Deixa eu só botar no texto aqui para a gente poder se acompanhar junto, né? A gente acha que é um objeto, tá? E o gasofilácio, ele não é um objeto. O gasofilácio era um local. É só você ler o texto. Preferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio. Ou seja, não era, repito, o gasofilácio não era, tá, um objeto. Que muitas das vezes a gente vê, né, nas nossas igrejas, o local onde a gente coloca as nossas ofertas. Não era. O gasofilácio, na verdade, querido, tá?
era um local. E que local era ele? Era a área da tesouraria do templo. Amém? Então vamos lá. O gasofilácio, tá? Não era um objeto. O gasofilácio era um local. E que local era esse, tá? Era a área de tesouraria do templo. É por isso que você vai ver Cristo dizendo diariamente estava no templo. Quando não, de madrugada fui ao templo. Geralmente você vai ver discussões relacionadas principalmente com relação ao dinheiro, né? Dai a César o que é de César, se seja de quem, tá ali por perto. Quando não, você vai ver aquela discussão que ele fala, olha, vocês aumentam o dízimo da hortelã, para evitar com que os filhos não dêem assistência necessária aos pais já idosos. Tudo isso, tá? Principalmente nessa área financeira, essas discussões de ideias de esclarecimento da parte de Cristo estão acontecendo nessa área, que é o gasofilácio, ou seja, o lugar de tesouraria do templo. Ok? Nesse local, tá? Chamado de gasofilácio, aí sim, lá havia o quê? Havia caixas, ok? Ou arcas para ofertas, onde as pessoas ricas ou pobres depositavam dinheiro para o quê? Para o reparo, ou seja, para o conserto da casa do Senhor. Amém? Entendido até aqui? Geralmente essa área, querido, era o local preferido de ensino de Jesus, tá? Preferido. Então, só relembrando, gasofilácio não era um objeto. Gasofilácio era um local. E nesse local, aí sim, eram colocadas caixas e eram colocadas, então, urnas. Amém? Isso eu estou falando do tempo de Jesus, ok? Para você não achar que eu estou criando heresia, né? Quem me conhece sabe muito bem disso, eu tenho muito cuidado com relação a isso. Para você não achar que eu estou criando asneira, tá bom? Te convido a abrir no livro de Reis. Olha como a história ela é antiga, tá? Livro de Reis, capítulo 12. Deixa eu abrir aqui. Livro da Reis, capítulo 12. Pronto, tá aqui. Reis, capítulo 12, ok? Do versículo 1 até o 21. Eu vou ler junto com você, me acompanhe, por favor. 2 Reis 12, do 1 ao 21. No ano 7 do rei Jeú, começou Joás a reinar, certo? Joás começou a reinar. E 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Beceba. Fez Joás o que era reto perante os olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigiu. Tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Disse Joás ao sacerdote: todo o dinheiro das coisas sagradas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro em que trouxer voluntariamente à casa do Senhor, receberão os sacerdotes, cada um de seu conhecido, e eles repararão os estragos da casa onde quer que se encontre. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joá, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. Então o rei Joá chamou o sacerdote Joiada e os demais sacerdotes e lhe disse: por que não reparais o estrago da casa? Agora, pois, não recebereis mais dinheiro dos vossos conhecidos, mas entregai-o para a reparação dos estragos da casa do Senhor. Consentiram os sacerdotes assim em não receberem mais o dinheiro do povo, como em não reparar o estrago da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma caixa, lhe fez uma tampa em um buraco e pôs ao pé do altar, à mão direita do que entrava na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Quando viam que já se havia muito dinheiro no caixa, o escrivão do rei subia com um sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro para que se achasse na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, dava nas mãos dos que dirigiam a obra e tinham seu cargo na casa do Senhor. Estes pagavam os carpinteiros, aos edificadores que reparavam a casa do Senhor.
como também aos pedreiros, aos caboqueiros ou cortadores, tá? Que compravam a madeira, pedras lavadas para repararem os estragos na casa do Senhor e custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Amém? Vamos só parar por aqui. Estou mostrando a você, tá, que a questão do gasofilácio não ser um objeto, mas uma área, tá? E nessa área aí sim eram colocados então caixas, tá? E arcas para o arrecadamento então de dinheiro para reparo e construção da casa do Senhor, tá? Não é algo do tempo de Jesus, já é algo bem antigo, era na época dos reis, tá? Estou te dando esse contexto, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala, querido, que isso já existia, a gente tem que entender, querido, que havia então algumas ofertas, tá? Que já eram obrigatórias. Quando eu falo obrigatórias, no contexto de lei, tá? Lembrando que para Deus tem que ser de coração. Okay? Levítico 27, versículo 2, tá? Já falava sobre essas ofertas, ok? A oferta da taxa pessoal, já falava questão da oferta de resgate de pessoas e já falava, querido, então, dessas ofertas voluntárias, ok? E repito, para que é então que esse recurso ele era recolhido, tá? Vamos lá, para que houvesse reparo e conserto na casa do Senhor, ou seja, esse dinheiro, esse recurso, ele era recolhido para quê? O texto está explicando, para a compra do material, tá? Para o pagamento, então, dos trabalhadores, ok? Estou falando do contexto que começa em Reis e se estende até, então, a época de Jesus. Amém? Só que o texto também vai trazer, querido, para mim e para você, uma realidade triste. E que realidade é essa? O texto vai dizer, querido, que 23 anos, então, se passaram e o rei havia entregue, então, essa responsabilidade, tá certo? Na mão, então, de pessoas responsáveis, que na época os homens de Deus eram os sumos sacerdotes e os sacerdotes, ok? Mas 23 anos havia se passado, ok? O dinheiro havia sido arrecadado, tá? Pelos sumos sacerdotes e sacerdotes, mas infelizmente, querido, a casa ela continuava sem os reparos, continuava sem os consertos necessários, ou seja, não estava havendo então uma conservação da casa do Senhor. Algo que o rei havia pedido, algo que o rei havia estabelecido. E eu me atrevo até a dizer que o próprio rei então contribuía para esse processo. E quero relembrar que quando eu falo, querido, de conservação, é justamente guardar e proteger, se antecipar, para que não precisasse de conserto, para que não precisasse, então, querido, de reparos, ok? O texto, ele vai nos instruir, vai dizer, querido, o que foi então que o rei fez? 23 anos depois que ele olhou e viu que a casa não tinha reparo, que a casa não tinha conserto, apesar do recurso ter sido dado, o recurso ter sido recolhido, o rei então retirou, querido, a responsabilidade do sumo sacerdote e dos sacerdotes. Atente para o que você vai ouvir agora, por favor. Ele tirou essa responsabilidade. Ele então cria esse local, o gasofilácio, tá? Coloca nele então caixas ou arcas para o depósito dessas ofertas, tá? O rei então vai delegar um escrivão ou um secretário, guarde essa palavra. Ele vai então, tá, delegar um escrivão, tá, e um secretário da sua confiança, da sua responsabilidade para recolher, para contar, para pesar, para efetuar a compra e o pagamento dos reparos e consertos da casa do Senhor. O contexto histórico de Reis é esse. Vou repetir rapidamente para você. O rei então assume, delega então responsabilidade aos homens de Deus da época de quê? De recolherem, de contarem, de pesarem e de fazerem o reparo e conserto na casa do Senhor,
Mas, no entanto, 23 anos se passaram. E eu não estou falando aqui, querido, simplesmente da questão do dinheiro recolhido, do dinheiro contado, do dinheiro repesado. Eu estou falando de algo muito mais importante, que eram os reparos da casa, que eram os consertos da casa, porque não era qualquer casa, era a casa do Senhor. 23 anos se passaram, querido, e o rei então observou que não havia sido feito nada, nem de reparo, nem de conserto, ou seja, não havia conservação da casa do Senhor. O rei, então, imediatamente, porque a autoridade máxima, querido, quando se trata aqui, não é o sumo sacerdote, é o rei. O rei, então, imediatamente tomou a autoridade que ele havia delegado, a responsabilidade que ele havia, então, compartilhado. Ele retoma isso de volta e, então, diz, a partir de hoje, eu terei um escrivão, eu terei um secretário da minha confiança. Serão eles dois que estarão, então, recolhendo, contando, pagando, comprando e pagando, para que, então, assim, haja os reparos e consertos corretos da casa do Senhor. Amém? Vamos lá, meu querido. A Bíblia fala, querido, que essas coisas são apenas sombras daquilo que realmente Cristo é. Então, a gente tem que entender que questões históricas, genealogia, muitas das vezes, né, dá uma preguiça de ler, mas isso é importante, porque isso são sombras daquilo que então Cristo é, pelo menos é o que relata o livro de Hebreus, tá? A Bíblia também fala, querido, que essas coisas sucederam para que nós hoje não viéssemos então a cometer o mesmo erro que eles então cometeram, ok? Tem muita gente que diz assim, mas Jacó mentiu pra caramba, Deus nem puniu ele, ainda transformou ele nisso, naquilo, outro. Então pode se mentir sim, vale a pena fazer a mentira. Não se esqueça que agora estamos debaixo da graça. A graça se torna muito mais rígida do que propriamente a lei. A lei dizia que para me tornar um homicida eu tinha que matar alguém. A graça diz que só basta eu odiar. É por isso que contamina, na lei dizia que era o que entrava, na graça é o que está saindo, porque está procedendo do meu coração. Então a graça se tornou muito mais, querido, agravante. Não se iluda, não caia nessa historinha, tá certo? Essa historinha já era cantada desde lá do Éden, por Satanás, nos ouvidos da Eva e no ouvido do Adão. Tome cuidado com isso, tá bom? Mas vamos lá então. Quando a gente volta para o contexto de Jesus, querido, nós temos que entender então aquilo que o próprio Jesus falou, tá? Que Cristo não veio, querido, tá? De forma nenhuma abolir a lei. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele veio cumpri-las. Atente para isso, né? Cristo ele não veio abolir, ele veio cumpri-las. Cristo ele não veio nem tirar e nem acrescentar. Tá? Só que a gente não pode esquecer, querido, que Cristo, tá? Ao cumprir então a lei, ele se torna superior à lei e os profetas. Ele se torna a autoridade máxima. Repito, Cristo ele veio em missão, ele veio à Terra, tá? Para cumprir a lei, não nem para acrescentar e nem para tirar. Mas Cristo, ao cumprir a lei, ele se torna, é isso que o livro de Hebreus diz, uma aliança maior, um tabernáculo maior. Ele se torna então, querido, tá? Superior à lei e superior aos profetas. Quando a gente vê o contexto, querido, Jesus, ele é a própria oferta. Jesus, ele é a lei da vida no homem interior. Jesus, ele é o cumprimento das profecias no meu homem interior. Portanto,
Vem o que a Bíblia diz: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. Aí vem a Bíblia e diz: aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação. E onde é que estão as condenações? Na lei e nos profetas. Aquele que está em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus cumpriu a lei, cumpriu então os profetas, portanto se tornou superior. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Então Paulo disserta sobre isso, carta romana. Então agora eu posso pecar à vontade. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que assim como Cristo cumpriu, e eu então decido aceitá-lo pela força dele, por aquilo que é maior em mim, que é o Cristo, automaticamente eu consigo então cumprir os profetas e cumprir então, querido, a lei. Então ele se torna a lei da vida no meu homem interior. Ele se torna então o cumprimento das profecias no meu homem interior. Amém? Para a gente poder ter uma ideia com relação a isso, querido, tá? Em Isaías 59:16, tá? O rei do mundo, o Senhor do universo, tá? Fala que ele procurou nas autoridades religiosas da sua época, tá? Um ajudador, um intercessor, tá? Ou seja, alguém que reparasse com ele, alguém que consertasse com ele, alguém que conservasse com ele a casa do Senhor. Que nessa altura do campeonato, querido, ele não estava falando de parede de tijolo, ele já estava falando de indivíduos, ele estava falando de pessoas. Repito, lá em Isaías 59:16, Deus, o Rei do Universo, ele já estava então, tá, clamando, suplicando, pedindo às autoridades religiosas da sua época, tá, que o ajudassem então, querido, tá, como um ajudador, como um intercessor, em outras palavras, como alguém que reparasse, como alguém que consertasse, como alguém que conservasse a casa do Senhor. E repito, essa altura do campeonato, não estamos mais falando de parede de tijolo, estamos falando de indivíduos, estamos falando de pessoas. Quer ver como isso é sério? Ezequiel 22, do 26 ao 30, querido, pode ler, depois ele vai dizer que procurou no meio dos sacerdotes, procurou no meio dos líderes, procurou no meio dos profetas, procurou alguém que tapasse o muro e se colocasse na brecha. Muro, brecha, está falando de reparo, está falando de conserto, está falando de conservação. Repito, nessa altura do campeonato nós não estamos falando de parede de tijolo, casa estrutural. Estamos falando de casas espirituais, estamos falando de pessoas, de indivíduos. Só que da mesma maneira que aconteceu no texto de 2 Reis, tá? O Rei do mundo, o Senhor do universo, viu então, querido, anos se passarem. E observou, querido, que muito mais do que ofertas, tá? Seja pedaços de ouro, pedras preciosas, ferro, chumbo, porque era a oferta da época, né? Assim como já na época de Jesus, ouro, prata, cobre, bronze, eram as ofertas, quando não, querido, animais de grande porte, como novilhos, né? Aí vem mais baixo, cabra, carneiro, né? Mais baixo ainda, né? Vem a pomba e até um punhado de farinha. Mais do que essas ofertas, querido, depositadas então no templo físico, estrutural, parede de tijolo, né? Que era chamado de casa do Senhor. Mais do que ofertas depositadas no templo, nos seus rituais, na religião ou diante das autoridades, tá? Muita fé de muita gente foram depositadas, querido.
muita esperança de muitas pessoas foram ali depositadas, muito amor de muitas pessoas foram depositadas ali. Entenda a complexidade das coisas. O tempo foi se passando. O Rei do mundo, o Senhor do universo, Deus, tá? Clamava, suplicava, pedia que alguém, o texto de Isaías, o texto de Ezequiel falava de alguém que realmente com ele, tá? Procurasse então reparar, procurasse então consertar, procurasse então conservar a casa de Deus. Repito que não é parede de tijolo. Essa altura, com o penato, ele já está falando de pessoas. Pessoas então leigas, pessoas então, querido, que por terem, né, o entendimento das escrituras, iam até o templo físico, e ao chegar lá, então, nesse local, gasofilácio, diante das arcas, diante então das caixas, depositavam ali, repito, não só no templo, não só nos rituais, não só, querido, na religião, não só diante de autoridades que ali estavam, mas mais do que oferta, eles colocavam sua fé, colocavam a sua esperança, colocavam o seu amor ali. Infelizmente, muitas delas continuavam sem reparo, sem conserto, ou seja, continuavam então sem conservação. Quer ver alguns exemplos, tá? E o termo técnico é conjecturar, né? Mas dá para afirmar, querida, é só ler a escritura. Quer ver uma dessas pessoas, querido, que estiveram ali depositando muito mais do que oferta, mas depositando ali fé, esperança e amor, querido, a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue esteve nesse local, gasofilácio. Depositou sim muita oferta generosa naquele local, querido. Mas, no entanto, essa mulher passou 12 anos sofrendo de um fluxo. Doze anos. E talvez eu esteja diante de uma mulher de fluxo. Talvez até muito mais tempo. Infelizmente tem depositado, repito, num local, tem depositado sua fé, sua esperança, seu amor em uma pessoa, tem depositado então sua fé, sua esperança e seu amor, tá? Em uma oferta dada e no entanto não viu nada mudar. Quer ver outra pessoa, querido, que esteve lá, tá? O filho pródigo. O filho pródigo esteve nesse local porque, de acordo com a lei, ele tinha então que levar uma oferta de corbã. Talvez você não tenha um pouquinho de entendimento, mas deixa eu explicar. O filho pródigo, para poder receber a herança, o pai deveria ter morrido. Só que o pai então foi assassinado ainda vivo pelo filho pródigo. Ele tentando para fazer uma mídia, pega uma oferta e vai até esse local. Na época de Jesus, o gasofilácio ali deposita sua oferta de corbã. Mas, no entanto, vai continuar sem reparo, vai continuar sem conservação. Tanto é que a história dele continua, ele sai e leva uma vida de devassidão ao ponto de quase comer comida de porco. Quer ver outra pessoa que esteve ali, querido? A viúva que perdeu o seu filho. Leia as escrituras e você vai ver. A viuvinha pôs na caixinha 2 moedinhas, lembra dessa história? Essas 2 moedinhas eram justamente, querido, na ajuda do seu enterro. Por ser simples, por ser humilde, a única coisa que tinha de uma mulher que havia perdido o esposo e agora havia perdido o filho, o que tinha, ela colocou ali na expectativa de pelo menos dar um enterro digno ao seu filho. Sabe quem esteve ali, querido? Um pai, cujo então o filho, querido, de 13 até 14 anos sofreu então o processo de um demônio, ora jogava na água, ora jogava no fogo. Ele esteve naquele local, mas aquele local não pôde fazer por nada. Ele depositou ali sua fé, sua esperança, seu amor. Tanto é que ele diz, olha, eu procurei as autoridades, elas não puderam fazer nada por mim. Eu procurei então os teus discípulos, eles também não puderam fazer nada por mim. Lembra que ele pede, aumenta a minha fé. Querido, Judas procurou aquele local. Lembra?
Ele traz Jesus, vê um arrependimento, vê uma amargura, então volta então àquele local. Ele se sente tão cheio de remorso, esse foi o problema, ele deveria ter se arrependido e não ter remorso. Que decide não ficar então com aquelas moedas, e decide então jogar, ele joga naquele local chamado Gozar-Filá, suas moedas de traição de Cristo Jesus, ao ponto do sumo sacerdote ter tanta convicção do que estavam fazendo, que disseram assim: recolhe esse dinheiro não pode ser depositado aí, isso é dinheiro de sangue. Vamos continuar? Da mesma maneira, querido, que o rei, tá? Da história de reis, ele retomou essa autoridade, retomou essa responsabilidade das autoridades da sua época. A mesma coisa então Deus fez na época de Jesus, querido. Deus então retomou essa responsabilidade, querido, do templo, retomou essa responsabilidade dos rituais, retomou essa autoridade da religião, retomou essa autoridade de autoridades e entregou ao seu escrivão. Sabe quem é o seu escrivão? O próprio Cristo Jesus. E entregou, querido, ao seu secretário. Sabe quem é o secretário particular de Deus? O próprio Espírito Santo de Deus. Vou repetir, Deus tomou então essa responsabilidade do templo, Deus tomou essa responsabilidade dos rituais, Deus tomou essa responsabilidade da religiosidade, Deus tomou essa responsabilidade de determinadas autoridades e entregou ao seu escrivão de confiança, Cristo Jesus, e entregou isso ao seu secretário particular, o Espírito Santo de Deus. Jesus, querido, ele é o escrivão, o Espírito Santo é o secretário. Deus também criou um local, querido, particular, um local chamado Cruz do Calvário. Cruz. É na cruz do Calvário que depositamos o nosso arrependimento para depois depositarmos a nossa adoração. Não adianta primeiramente depositar a nossa adoração, porque distante de Deus, Deus vai dizer: afasta de mim a tua adoração, porque me louva com os lábios, mas o coração está distante. A gente primeiro tem um processo de arrependimento, para depois então poder adorá-lo. Aí sim, em espírito, em verdade, em toda a alma, toda a força, todo o entendimento, como diz o livro de Jeremias. Jesus se torna o gasofilaço de Deus. Olha o que Deus está fazendo. Deus está tomando, repito, do templo, Deus está tomando os rituais, Deus está tomando a religiosidade, Deus está tomando das autoridades, Deus está tomando de um local físico, que antigamente, lembra que o gasofilácio era uma área de tesouraria, Deus está tomando isso dali, e agora está depositando então na sua casa. Quem era a casa de Deus? O próprio Cristo Jesus. Agora Cristo Jesus se torna o gasofilácio de Deus, que não fica parado, mas que vai. Lembra o próprio Jesus dizendo: ide. Jesus então, querido, como gasofilácio de Deus, ele foi. E lembra o encontro dele com a mulher do fluxo de sangue. O gasofilácio de Deus está descendo, porque supostamente uma menina está morta, ou está morrendo. No meio do caminho, querido, a mulher do fluxo de sangue, que outrora, naquele local parado, onde ela depositou não só sua oferta durante muito tempo, mas depositou ali fé, esperança e amor, ela agora dá de cara com esse gasofilácio de Deus chamado Cristo Jesus. E o texto você conhece: se ao menos eu tocar na orla das suas vestes, eu sei que ficarei curado. E assim foi. Ela teve um encontro. Ela depositou o resto, o caco de vida que ela tinha nesse gasofilácio, Cristo Jesus. Porque uma mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue, meu querido, essa mulher já estava só o caco, só o bagaço. Não era só, querido, a estrutura física envelhecida, mas já não havia mais sonhos, objetos, já não havia mais propósito, já não havia mais finalidade de vida. Mas a Bíblia diz que ele só bastou um toque.
no gasofilaço de Deus, Cristo Jesus. Quer ver outra pessoa, querido? O filho pródigo. A Bíblia fala, querido, que o pai, todos os dias, ele ia e ficava à espera, orando, intercedendo. Até hoje é assim. O pai intercede nos céus. O filho intercede do seu lado. E o Espírito Santo intercede na terra todo dia, para que filhos pródigos, filhos que se afastaram do Deus Pai por causa dos seus pecados, por causa das suas ofensas, se arrependam e volte. Você não precisa ficar comendo porcaria do mundo. Você não precisa ficar comendo migalha de porco, não. Volte para o seu Pai, volte para o seu Deus. Sente-se à sua mesa e vá desfrutar do banquete que Ele já fez especialmente para mim e para você. Sabe quem mais, querido, teve esse contato com o gasofilaço de Deus? A viúva. O texto fala que Jesus está descendo de Nazaré, querido. E essa viúva, então, está a caminho de enterrar o seu filho. As pessoas que a viam faziam como qualquer humano, qualquer normal. Batia no ombro e dizia, a vida é assim mesmo, fazer o quê? Infelizmente a vida é assim. Mas o texto diz que quando o gasofilaço de Deus vem no sentido contrário. Ele não fala com ela, ele simplesmente toca na esfinge e imediatamente o filho volta a viver. Todo o sofrimento de uma mãe, toda a tristeza de uma mãe, todo o desespero de uma mãe terminou. Porque o gasofilaço de Deus, que estava saindo, estava se movimentando, não estava parado, mas estava se movimentando e continua se movimentando até hoje, em meu favor e em teu favor tocou. Que Cristo toque em filhos nesse momento que se encontram mortos, que tem sido a tristeza, a angústia e o desespero das suas mães. O gasofilaço de Deus se encontrou com aquele pai, querido, que a princípio tentou transferir a sua responsabilidade. Eu procurei os teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Jesus parou. De quem é o filho é seu. Responsabilidade sua. Para de transferir. A responsabilidade é sua. O pai então entende, então compreende a sua real necessidade. Olha para Jesus e diz, Senhor, então aumenta a minha fé, porque a minha fé é pequena. Durante muito tempo eu depositei na religiosidade, eu depositei no templo, eu depositei nos rituais, eu depositei em autoridades, eu perdi minha fé, eu perdi minha esperança, eu perdi meu amor. Aumenta a minha fé. E o gasofilaço de Deus, mais uma vez, querido, restitui aquele filho ao seu pai. Judas cometeu, querido, vários erros, e aqui mais um. Se Judas, em vez de ter voltado ao gasofilaço parado, local, tivesse procurado o gasofilaço de Deus, andando, indo, Cristo teria olhado nos seus olhos, teria lhe dado perdão, e Judas, em vez de ficar marcado na história como alguém que traiu e se suicidou, teria sido também um grande homem de Deus usado pelo Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Eu não tenho dúvida disso. Para a gente concluir, querido, o texto que a gente acabou de ler, João 8, 20, tá? É a conclusão de uma história, porque na verdade a história, tá? Vou reabrir novamente em João 8. A história começa justamente no capítulo 8. Fala justamente de uma mulher, querido, pegue em adultério. Vê como Jesus é o gasofilaço de Deus. Jesus está então no gasofilácio, preste bem atenção, no gasofilácio humano, local, estrutura. No templo, na religião, na lei, diante das autoridades. Mas, no entanto, essa mulher, querida, ela pega em adultério, tá?
E os representantes de Deus, que eram os escribas, os fariseus, os sacerdotes, as autoridades da época, não puderam fazer nenhum reparo e nenhum conserto, ou seja, não puderam conservar aquela mulher. Essa mulher, então, foi levada ao templo, e eles vão deixar bem claro que o templo não pode fazer nada por ela. A lei de Moisés não pode fazer nada por ela. Até que, dentro do templo, debaixo da lei, achando eles que estavam então triunfando, cometeram a pior burrice que poderiam fazer. Pegaram aquela mulher e depositaram ela diante do gasofilácio de Deus na terra, que era Cristo Jesus. E o resultado, querido, você já sabe. Jesus reparou, Jesus consertou, Jesus conservou aquela casa. Aquela mulher, então, entendeu e compreendeu que ela havia vindo ao mundo para um propósito de Deus, para uma finalidade de Deus. Ser filha de Deus, ser noiva de Cristo, ser casa do Espírito Santo de Deus. E esse propósito é para mim e para você. Mas aí vem Jesus, querido, e se revela como o gasofilácio de Deus. Prova que é indo. Prova que fez. Dei vários exemplos aqui para você, concluindo então com a mulher pegue no ato de adultério. Mas olha o que Jesus faz, ele diz que destruirei este templo, destruirei esta casa, reconstruirei então em 3 dias. Olha o que Cristo fez, querido. Ele estava reparando, ele estava consertando, ele estava conservando vidas, almas, aquilo que, repito, o templo, o ritual, as ofertas, as autoridades não conseguiram fazer, que Deus então teve que retomar, delegou isso a ele, delegou isso ao Espírito Santo de Deus, e eles estão fazendo isso com a perfeição divinal, mas ele então para e diz, olha, eu tenho que me autodestruir, eu tenho que deixar de me autoconservar, eu tenho que destruir esta casa, para que em 3 dias eu possa reconstruir, para que em 3 dias eu possa edificar. Abre comigo em Atos, para a gente poder encerrar. Atos capítulo 4. Versículo 35, preste bem atenção. Quando pegaram a mulher em ato de adultério, cometeram um erro gravíssimo, depositaram ela aos pés do gasofilácio de Deus na terra, que reparou, que consertou, que conservou, que devolveu aquela mulher sem propósito, sem nada, diante da morte, à beira da morte, devolveu a ela aquilo que era propósito, aquilo que era desejo, aquilo que era plano de Deus. Você é uma filha de Deus, você é a noiva do Cristo, você é a casa do meu Espírito. Cristo fez isso só com ela? Não, repito, com vários exemplos. Mas aí Cristo vem e diz, olha, eu preciso morrer, eu preciso padecer para que em 3 dias eu reedifique. E foi o que aconteceu, Jesus morreu, ao 3º dia então ressuscitou. E a Bíblia diz que então ele foi para o Pai. Mas olha o que Atos, querido, 4:35 ele vai dizer, acompanha comigo. Tá? E depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um à medida em que alguém tinha necessidade. Jesus é o nosso gasofilácio, querido. Jesus em nós nos torna então gasofilácios de Deus sobre a terra. Ele começou isso com os discípulos.
ele se destruiu para que ao terceiro dia pudesse então construir isso em outros que são os seus discípulos, outros gasofiláceos que não ficam parados porque não é um local, são pessoas que se movem em direção de outras pessoas, levando a ela restauração, levando ela conserto, levando ela então conservação, que é aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus então projetou. Cristo foi isso. E Cristo então proporciona a mim e a você dar continuidade com relação a isso. Portanto, meu querido, ide por todo o mundo e faça o que Cristo fez. Conserte, repare, conserve filhos para Deus, noivas para Cristo, casa para o Espírito Santo de Deus. Sejamos todos fiéis à nossa santa vocação. Que Deus nos abençoe e uma boa noite a todos.